Então Jesus já falou sobre esse assunto, por isso que ele diz no verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. E aqui Paulo se refere sem dúvida ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo 19, quando os fariseus se aproximaram dele com uma pegadinha e perguntaram se o homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. E o Senhor Jesus Cristo apelou para a Escritura, dizendo que no princípio Deus os fez homem e mulher, e que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E aí os fariseus disseram, sim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus disse, somente por causa da dureza do coração de vocês. Mas eu digo a vocês, quem deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, a não ser que tenha havido adultério. Se não houve adultério e você se separa da sua mulher, se você casa de novo, você vai cometer adultério. Então Jesus já havia se posicionado a respeito disso, ele já tinha falado a respeito disso, dizendo que não é para separar, não é. A única exceção seria se houvesse adultério cometido por um dos cônjuges, e mesmo assim, isso não obriga o divórcio, possibilita. A abordagem que os pastores geralmente tomam, pastores reformados geralmente tomam, quando se deparam com um caso de adultério, não é dizer assim para a pessoa que foi traída, você pode pedir divórcio, vamos, eu te ajudo, vamos ali no cartório que eu já ajudo você a preparar os papéis e tudo mais. Não. A gente procura a reconciliação, a restauração do casamento, mesmo que tenha havido o adultério. É somente quando, pela dureza de coração, não se consegue perdoar, não se consegue passar por cima e readquirir a confiança, quando realmente não tem jeito, é que, com lágrimas nos olhos e dor no coração, o divórcio pode ser pedido. Mas nunca é a primeira opção e não é o que nós queremos, mesmo quando existe divórcio. Nós seguimos o que disse o Senhor através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, eu odeio o repúdio, diz o Senhor, odeio o repúdio. Deus odeia o divórcio, não é o que ele queria, não é o plano dele, só pela dureza de coração, porque depois da queda de Adão e Eva, nós vivemos num mundo quebrado, onde não existe solução perfeita, é que Deus permitiu o divórcio naquela situação. É o que Paulo explica aqui. Verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele está começando com a mulher, porque talvez foi uma pergunta que as mulheres de Corinto estavam fazendo, né? Por isso que ele responde primeiro com a mulher. Mas se a mulher se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. Ou que não case de novo ou se reconcilie com seu marido. Por quê? Porque se não houve adultério, se ela casar de novo, ela vai cometer adultério. Mesma coisa o marido, né? Veja o final do verso 11. E o marido não se divorcie da sua esposa. Se divorciar, duas opções. Ficar sem casar ou então se reconciliar com o marido. Ficar sem casar ou se reconciliar com o marido, uma vez que não houve relação sexual ilícita que, com todos os pesares, última instância, justificaria o divórcio. Então, por isso que ele fala, digo não eu, mas o Senhor. Paulo tem uma palavra de Cristo a respeito do assunto e ele só repete o que Jesus disse em Mateus 19, fazendo o acréscimo aqui, como apóstolo de Cristo, ele pode interpretar as palavras do Senhor. Ele aqui então faz esse acréscimo de que então a mulher ou não case ou que se reconcilie com seu marido. Mas agora chega na questão do crente casado com descrente, sobre o qual Jesus nunca falou. Jesus nunca tocou nesse assunto, porque, como eu disse, o ministério de Jesus, 3 anos, foi entre os judeus. E ali sempre judeu casava com judeu. O judeu era o povo de Deus. Eram os servos de Deus, era a família de Deus, era a igreja de Deus. Então só casava entre eles. Não tinha necessidade de Jesus dar uma palavra sobre isso, porque não era o caso ali. Ele deixou isso para os apóstolos. No caso de Paulo era diferente, porque Paulo levou o evangelho, ele era o apóstolo dos gentios. Ele levou o evangelho para além das fronteiras de Israel, foi pregar nas províncias do Império Romano. E acontecia muito isso. Pessoas casadas, uma se convertia, mas o marido não.
Ou então o marido se convertia e a esposa não se convertia. Paulo está contemplando aqui uma situação de fato. Ele está falando para que gente que já era casada e que com alguém que não era crente. Lembre que isso aqui é uma situação de fronteira no primeiro século, né? Não tem ainda aqui uma segunda geração de cristãos que aí eles vão, depois de convertidos, eles vão querer casar. Aqui geralmente era pessoal já adulto, não é? Já com a vida resolvida, que se convertia. Os filhos deles é que iriam para essa segunda geração. Eu estou dizendo isso porque essa passagem ela não pode ser usada para justificar casamento misto. Tem muita gente que vai pegar essa passagem para dizer aqui, olha, o apóstolo Paulo fala da possibilidade de um crente casar com um descrente. Não, Paulo não está falando da possibilidade de um crente casar com um descrente. Ele está contemplando uma situação que já existe. O ensino dele todo, não é? Aqui, por exemplo, no final de 1 Coríntios, só para não deixar dúvida, verso 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Então é evidente que Paulo não está ensinando aqui, abrindo a porta para... Ele não está estimulando o casamento misto. Quando a gente chama casamento misto, eu sou a favor do casamento misto, homem e mulher, né? Então é misto. Mas quando eu falo misto aqui nesse contexto, é crente com descrente, né? Nesse caso, eu não creio que a gente pode apoiar isso biblicamente, né? Dar suporte ou dar apoio para esse tipo de atitude. E vale também para quem está namorando pensando em casar, tá? Vale também para quem está namorando pensando em casar. Sobre isso, Jesus nunca deu uma palavra, por isso que Paulo no verso 12 diz assim, aos outros, né, que estão nessa outra situação, digo eu, não, Senhor. Digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E ele vai dizer a mesma coisa com relação à mulher casada com um homem não crente. No verso 13, se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aqui o apóstolo Paulo dá uma resposta onde fica claro que ele coloca a instituição do casamento antes da questão religiosa. Ele não permite que você desfaça o seu casamento por motivos de religião. Quero me separar do meu marido descrente para eu poder servir a Deus melhor. Não. Se ele consente em morar com você, não se divorcie dele. E também, né, se for uma mulher, se for um marido, um homem casado com uma mulher descrente, mesma coisa. A mulher consente em morar com ele, não abandone. O casamento não pode ser desfeito por esses argumentos do tipo assim, eu quero me dedicar mais a Deus, eu quero servir a Deus melhor, eu quero me separar para poder ir para a igreja, que meu marido me deixe para a igreja, estou criando meus filhos sozinho. Sim, mas quem casou com ele? Quem casou com ele? Ah, mas eu casei no tempo da ignorância. Sim, agora a irmã sabe a verdade. Então, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar sabedoria, mas você não pode se separar do seu marido só porque ele é descrente. Só porque ele é descrente. E há casos de pessoas que não são crentes, mas que não colocam qualquer dificuldade para a parte crente exercer o seu cristianismo. E por isso que Paulo ele tem alguns argumentos aqui que ele vai colocar. Mas antes, deixa eu contar uma experiência que eu passei. Foi muitos anos atrás, durante o meu primeiro ministério aqui, e eu estava pregando numa igreja aqui para o lado da Iputinga, eu nem me lembro o nome, é melhor até que eu não lembre mesmo. E eu me lembro que eu falei sobre casamento, alguma coisa assim. E na saída veio um rapaz conversar comigo e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu sou casado com uma moça, a minha esposa não é crente, mas é uma pessoa que não se incomoda de eu vir à igreja e tudo mais. Eu me converti, né? Me converti depois de casado, mas ela não se converteu. Ela não vem à igreja, não gosta da igreja, mas também não impede que eu venha, não fica colocando dificuldade. O problema, pastor, é que aqui na igreja tem uma profetisa, e toda vez que ela me vê, ele diz assim, ó servo, o Senhor preparou uma varoa para você, tá certo? Uma mulher crente para você.
Larga essa incrédula, porque o Senhor preparou uma varoa para você. Diz, pastor, na minha igreja a gente acredita nisso, e eu estou aqui confuso, porque essa palavra é do Espírito Santo? Eu disse, meu irmão, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 7. Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Creio. Inspirada pelo Espírito Santo? Creio. Então o Espírito Santo não se contradiz, meu irmão. Porque ele está dizendo aqui, pelo apóstolo Paulo, que eu perguntei, sua mulher consente viver com você? E ele disse, sim, ela consente. Eu disse, então, está claro, o Espírito Santo já falou, não deixe a sua mulher. Então, eu imagino que a varoa preparada deve ser a profetisa, né? Ela que está de olho no irmão, alguma coisa desse tipo aí, né? Mas o Espírito Santo já falou.